Boa noite. Estava esperando só mais alguém entrar. Foi a Dessa. Temos uma homenagem europeia in the house. Muito obrigada. Me sinto lisonjeadíssima. Engraçado que como a gente conversa telepaticamente, né? Eu estava acabando de me arrumar e eu pensei assim, poxa, eu queria tanto que a Dessa assistisse essa aula, tanta coisa que estudei, que eu preparei para a aula. Eu falei, poxa, mas eu não vou falar nada. Eu pensei, não vou falar nada, né? Sexta-feira, fuso europeu, 4 horas a mais, vai sair, ó. Aí depois falam que as pessoas não conversam telepaticamente, né? Sextou, bora. Bora aprender a tal da disciplina. Nossa, tá muito legal a aula. Bom, vamos a ela. Boa noite a todas. Muito obrigada por estarem aqui, né? Eu sei que sexta-feira é um dia que todo mundo quer sextar, né? Com a família, amigos, tudo mais, mas o conhecimento também é importante, né? Mas quem vai assistir depois, tem certeza que vai curtir bastante o conteúdo e vai reconhecer limitações que a gente tem, que às vezes a gente ignora ou se sabota, ou tenta guardar lá, sabe, varrer debaixo do tapete, deixa lá para debaixo do tapete, e aí não consegue ter a tal da disciplina e não associa uma coisa com a outra, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a respeito de como construir uma disciplina a partir de uma mente estável, mesmo em dias caóticos, mesmo quando algo atípico acontece e não está sob o nosso controle, circunstâncias adversas. Vamos abordar crenças limitantes, autossabotagem, a diferença entre mente de escassez e mente de abundância. O papel da contemplação do belo, que eu sempre falo, não é brincadeira, não é algo irônico. Realmente tem comprovação científica da importância da contemplação do belo também para a disciplina. É uma ferramenta de organização mental e cognitiva. Então, a ideia é a gente entender como o estado interno influencia o nosso comportamento, a nossa consistência e a tomada de decisão. Por que que o estado mental influencia na disciplina? A disciplina ela é uma função executiva. Ela depende de certas áreas do nosso cérebro, que são responsáveis pelo planejamento, a tomada de decisão e a regulação dos nossos impulsos. E essas áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, funcionam de maneira menos eficiente quando o cérebro está sobrecarregado, estresse ou excesso de estímulos. Por isso que quando acontece qualquer coisa fora do seu controle, você entra em estado caótico e você não consegue cumprir o mínimo que você se planejou. Tem gente que, assim, não... Qualquer coisinha que saia do controle já desanda tudo e aí é ladeira abaixo, né? Não consegue retomar. Por isso que nos dias caóticos, não é que você perde a disciplina, é que o seu sistema cognitivo opera com menos capacidade de organização. Mas antes de a gente pensar no nosso comportamento, a gente precisa entender como reduzir essa carga cognitiva para restaurar as funções executivas de planejamento, de organização de prioridades e controle dos impulsos, para a gente fazer o que a gente sabe que deve fazer, que a gente se organizou para fazer, mas a gente está lá na procrastinação e não consegue sair do lugar. Esse padrão, digamos, de autossabotagem, ele não vem só do ambiente, ele vem dos modelos internos que organizam a forma como a gente interpreta esforço e capacidade. E esses modelos internos, o que são? São estruturas mentais que o cérebro constrói ao longo da nossa vida para dar sentido às experiências. Eles funcionam como filtros. Com o tempo, esses filtros se tornam automáticos e que passam a operar como verdades internas. A gente enraiza essas crenças. E é exatamente aí que surgem as crenças limitantes.
E como essas crenças limitantes moldam a execução e a percepção da nossa capacidade. Primeiramente, as crenças limitantes, então, são modelos cognitivos formados por experiências passadas, lá quando você era criança, quando você estava na escola, quando você estava se entendendo por gente, né? Então, essas experiências vão definir como você vai interpretar os desafios. Porque o cérebro, ele trabalha por previsão, ele tenta antecipar os resultados antes de agir. Então, quando existe um modelo interno, um padrão interno, uma crença limitante interna, dizendo que você não é capaz, que não é para você, que você não é o suficiente, que você é burra, que você é gorda, que você é um zero à esquerda, que você não vai conseguir chegar lá, né? Se alguém te disse isso, alguém de suma importância que você amava, que você admirava, alguém que você tinha carinho, falou isso para você, talvez isso tenha ficado guardado lá e você, às vezes, nem conscientemente acessa, mas essa crença está lá dentro de você. Então, quando você acessa esse modelo interno, essa crença interna, esse padrão ruim, né? Esse padrão limitador, o seu cérebro passa a prever a falha, o que vai alterar, obviamente, a sua disposição, a sua motivação e a sua persistência, porque o seu cérebro lá, a sua crença diz que você não vai conseguir. Porque lá atrás alguém já te falou que você não ia conseguir, você acreditou nisso, né? E você nem consegue identificar, né? Não é algo consciente, né? Por isso que eu trouxe a psiquiatra, a doutora Louise, no programa, justamente porque se você não consegue acessar sozinha, você tem que buscar ajuda profissional. E porque essa previsão ela não é consciente, ela é automática. E ela reorganiza a sua tendência ao abandono, à procrastinação e à redução do esforço. Essas previsões internas são que dão origem aos comportamentos que chamamos de autossabotagem. Então, a sabotagem, ela é consequência lógica dessas crenças instaladas. Não é para você, não é capaz, você não vai conseguir, você não tem QI para isso, você não tem voz, você não tem talento, você enfim, a bola de neve, né? Você não tem corpo, você. Ai, como é que você vai usar uma roupa dessa? Ridícula. Vai bater uma foto assim. Ai, nossa, essa foto tá horrorosa. Nossa, né? A tal da bola de neve. Mas a autossabotagem, ela não surge isoladamente. Ela é a expressão comportamental das previsões que o cérebro faz com base nessas crenças que ele já consolidou, enraizou. Se o nosso modelo interno prevê que provavelmente você não vai conseguir, o sistema vai reduzir a energia investida naquela atividade, vai gerar mais procrastinação e vai criar N distrações e buscar caminhos de menor esforço. O nosso cérebro, o nosso corpo, na verdade, ele está sempre tentando buscar o menor esforço possível. Então, se você já tem um padrão mental enraizado, uma crença dizendo que você não é capaz, que não é para você, que você não vai conseguir, o seu cérebro ele já está acostumado com isso. Ele não quer ter mais esforço para trabalhar e dizer que você vai conseguir, que você vai chegar lá, que você vai ser disciplinada, que você vai ter domínio sobre os seus impulsos, que o seu cérebro ele já acredita que você não é capaz, que você nasceu para falha. Então, e isso não é irracional, é a tal da economia cognitiva. O nosso cérebro, ele tende a repetir comportamentos que confirmem o que ele já acredita sobre você, porque isso reduz a incerteza. Para ele já é, ela não vai conseguir, não. Ela é fracassada mesmo, ela é gorda mesmo, ela é feia mesmo. Já está dentro de você, né? Então, para ele é mais fácil. Ele não quer saber, a mudança, o processo, a dieta, a você fazer sem vontade, você dar um passo, né? O cérebro e o corpo não quer, ele quer economizar energia, ele quer estocar, por isso que a gente fica gorda, por isso que é difícil ficar magra, porque é muito mais fácil estocar energia.
o nosso corpo, ele vive sempre em estado de sobrevivência. E viver em estado de sobrevivência é economizar energia. E energia é você seguir um padrão. Então, se você já tem um padrão ruim, enraizado, o seu cérebro vai seguir aquele padrão, porque é muito mais fácil para ele não tem que pensar. É no automático, entendeu? E esse conflito, ele vai se intensificar quando o cérebro entra em estados de escassez. E mente de escassez não se refere somente a dinheiro em si. O que é a mente de escassez, então? Ela é um estado mental e que a gente passa a perceber como alguém com poucos recursos, pouco tempo, pouca energia, pouca capacidade e pouco valor pessoal vai realizar a tal da atividade. Ou seja, quando esse estado mental se instala, a percepção que você tem de si muda. Porque você passa a se enxergar como alguém que é isso mesmo, que você não merece mais. Que, tá bom, não tá bom. Sabe aquela pessoa que, tá bom, tá, meia boca tá bom, mais ou menos tá bom, mas é isso mesmo. Eu mereço pouco mesmo, eu não vou cobrar mais. Não, nossa, é isso. É a pessoa que não consegue fazer esforço por muito tempo, que não é capaz de manter a constância. Essa é a mente de escassez. E essa mente, esse modo de funcionamento da mente de escassez interfere diretamente na sua disciplina. Porque quando você se percebe como limitada, o seu cérebro vai ser preguiçoso e, obviamente, vai querer economizar mais energia. Ele não aguenta o planejamento de longo prazo, porque internamente ele não vê sentido em insistir. Ele acha que tá ok. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não vou emagrecer mesmo, eu não vou chegar lá mesmo, eu não vou passar no concurso mesmo, eu não vou pra academia mesmo, é isso, eu sou preguiçosa mesmo. É isso, essa é a tal da mente de escassez. E não estamos falando aqui de dinheiro, né? Fora o dinheiro, que a gente sabe o que é uma pessoa escassa, né? Que conta centavos e tal. Que, enfim, na hora de dividir, quer dividir até os litros de que bebeu de água, né? Você bebeu quantas águas a mais? Isso é o de menos. E nesse estado de escassez, a sua atenção, ela se estreita. O seu foco, ele fica preso ao que está faltando, ao erro, à urgência, à comparação. E com isso, obviamente, as funções de planejamento, de priorização e tomada de decisão ficam extremamente comprometidas. E, obviamente, que a disciplina se torna instável, né? A pessoa que vê o copo sempre meio vazio. E é aqui que a mente de escassez se conecta à autossabotagem. Não porque você queira se sabotar, mas porque o seu sistema interno vai operar a partir da ideia que isso não é para mim. Quantas vezes você não se sentiu merecedora daquilo? De entrar numa roupa um número menor? De ficar com o cabelo mais bonito, mais maquiada? De alguém te ridicularizar? E você realmente dizer, eu tô ridícula, né? Nossa, eu tô ridícula. Nossa, olha isso aqui. Nossa, cheia de celulite. Ai, que horror. Principalmente a mulher, né? A mulher, ela é mais cobrada e ela se cobra mais, né? E essa é também a ideia de que eu não dou conta. A mulher, eu não vou dar conta. Não, eu não aguento. Quantas vezes a gente já parou e se martirizou e se autoflagelou com essas frases, né? E isso é a tal da mente de escassez. Por isso que eu falei, às vezes não é nem no automático, você não fala, você não se autodeprecia conscientemente, você acaba se autodepreciando no automático, né? Porque você já tem a crença, você já tem as raízes, você já se sabota, você já não se acha suficiente, você já não se acha bonita. É bem mais profundo do que a gente imagina.
Já a mente da abundância, paralelamente, não é o tal do pensamento positivo. Aí nem ilusão, ilusão, a mente da abundância. Não, ela é um estado em que a pessoa se percebe como alguém que pode construir, ainda que aos poucos. Os pequenos degraus que eu sempre falo de suportar o processo, nesse estado, na mente de abundância, a nossa percepção de capacidade, ela muda. Você não precisa fazer tudo, até porque não somos perfeitas, né? Até a perfeição, ela está muito ligada à mente da escassez. A pessoa do 800, tudo ou nada. Ou eu faço perfeito ou eu não faço. Ou eu entro para emagrecer 10 quilos ou eu nem faço dieta. Aí eu como tudo. Isso é mente de escassez. A mente da abundância. Você não precisa fazer tudo, mas consegue fazer algo. O ridículo que eu falei, o ridículo, a meta é ridícula. E quando o seu cérebro percebe a possibilidade, mesmo que mínima, ele vai executar. Porque tarefas, metas ridículas, por isso a primeira aula foi sobre planejamento. Metas ridículas são muito mais fáceis e muito mais prazerosas para o seu cérebro, porque você vai se autocongratular por você ter conseguido aquela meta ridícula, mas para o seu cérebro não é. Por isso, a disciplina ela não nasce na cobrança, no militarismo, da forma que a sociedade percebe. Mas, se você realmente se percebe como alguém limitada, insuficiente ou incapaz de sustentar a constância, o seu cérebro vai evitar planejar, vai querer não praticar a repetição e não vai querer investir energia naquilo, porque internamente a previsão dele é de fracasso. Então, quando a mente sai desse estado de escassez, essa previsão ela muda absolutamente. A autossabotagem vai perder força, porque o cérebro vai passar a enxergar uma possibilidade de execução, não é perfeição. Não é perfeito. Constância, disciplina não é uma linha reta, ela possui altos e baixos. Então, quando ele vê, o cérebro vê essa possibilidade de enxergar, quando o cérebro passa a enxergar uma possibilidade de execução, ainda que parcial, a tal da disciplina deixa de ser uma luta e passa a ser um processo mais estável, mais seguro, possível de ser executada mesmo nos dias mais caóticos, em qualquer circunstância. É exatamente a partir dessa mudança de percepção mínima, não é a perfeição, como eu falei e repito, não é você ser perfeita, mas uma mudança mínima dessa percepção da sua autoimagem, como você passa a se enxergar, de que é capaz de fazer esses pequenos degraus, essas pequenas metas, você vai ganhar, o seu cérebro vai te dar muito mais importância e vai conseguir cumprir o que você se planejou a fazer. Quando o seu cérebro ele não se sente pressionado a provar valor ou acertar tudo, o 8 ou 800 que você fica, cara, hoje eu queria ter feito, eu não consegui fazer 100%, eu sou horrível, eu sou péssima, tá vendo? Eu sou uma bosta mesmo, eu não vou nunca conseguir chegar lá, porque eu faço tudo errado, eu faço tudo imperfeito. Quando você aceita ações menores, mais viáveis, o seu cérebro vai conseguir lidar com a repetição quando você é mais gentil consigo. Que você entende que é um processo e que o processo leva tempo. Vide a natureza. Quando você planta a sementinha, que ela cresce vagarosamente, o tempo vai passando, as estações vão chegando, e aí começa a crescer as folhas, as flores, os frutos. Você já viu, já plantou lá o pé de feijão, no outro dia nasce feijão? Não, né? Então, isto posto, em dias atípicos, não é o tamanho da meta que constrói a sua disciplina, mas a capacidade de executar algo pequeno, ridículo,
que irá sinalizar o seu cérebro que você consegue manter. Um adendo, hoje eu vi que a Mili foi para academia, acordou atrasada e tal, e eu vi que ela falou, hoje foi só liberação e alongamento. Você sinalizou seu cérebro. Cara, eu consegui, eu fiz. Não consegui fazer, acordei atrasada, tá tudo bem. Dias atípicos. Seu cérebro entendeu que, cara, você conseguiu. Poxa, parabéns. Você falar para você, pô, cara, eu consegui, eu fiz meu alongamento, fiz minha liberação e foi o que deu para fazer hoje, ótimo. Você deu o sinal, o comando para o seu cérebro. E não dizer para o seu cérebro, ai, pô, que tô toda atrasada, queria ter feito, né? Não, não, são as pequenas metas, cumprimento de pequenas metas ridículas, positivas, que o seu cérebro vai entender que você é capaz e que você vai conseguir manter a sua disciplina em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E por que pequenas metas são mais eficazes do que as metas absurdas? Porque as metas ridículas, metas pequenas, reduzem a carga cognitiva, vão diminuir a nossa resistência interna e vão aumentar, obviamente, a chance de execução. Quanto menor a ameaça percebida pelo nosso cérebro, maior a ativação do córtex pré-frontal e maior a capacidade de continuidade. Por isso a importância, hoje eu vi a Mili fazendo a liberação, é importante que seja, eu falo que 10 minutos, hoje eu tenho 10 minutos, faz alguma coisa em 10 minutos. Que você se alongue, que você faça a liberação, que você se movimente, que você dê um estímulo. Eu estou dando o exemplo da atividade física porque foi o exemplo que eu vi a Mili hoje fazendo o exercício físico e eu estava terminando de montar a aula. Mas especialmente em dias com circunstâncias incontroláveis, isso é fundamental, em dias atípicos, né? Dias, sei lá, que você não está disposto, que aconteceu algo, que você foi viajar, ou que você está de férias, ou que você está com uma mudança grande na sua vida, você está com trabalho conturbado. Não é a quantidade, é você fazer o mínimo de estímulo para informar o seu cérebro. Não é a quantidade, é você fazer o mínimo de estímulo para informar o seu cérebro que o comportamento pode ser mantido em condições imperfeitas. Pessoal da perfeição, não existe perfeição. Perfeição é uma forma de fuga também, né? Uma pessoa que ou é perfeito ou eu não faço. Aí ela está se justificando, né? Uma autojustificativa não deixa de ser uma autossabotagem também, né? Continuidade, previsibilidade, segurança e possibilidade é o que o cérebro gosta, mesmo que seja pouco. Então, cada pequeno degrau que você dá todo santo dia vai fortalecer a sua percepção de competência e vai reduzir o impacto das crenças limitantes, enraizadas, que te diminuem, que te flagelam, que te machucam. Então, esse processo só vai se consolidar quando existir esse reforço cognitivo adequado após cada pequena ação, por meio do reconhecimento consciente do seu próprio esforço, mesmo que seja ridículo. Dizer, cara, parabéns, puta, parabéns, cara, eu sou foda. Pô, tô aqui no meio do caos, tô numa mudança, trabalho, o bicho pegando. Nossa, meu marido, meu filho, meu papagaio, tá tudo do avesso. Mas, puta, eu fui lá, eu fiz meus 10 minutos, eu fiz meus 15 minutos, eu consegui fazer um pouquinho daquilo que eu me planejei. Você dizer assim, ó, cara, mesmo nesse furacão, eu sobrevivi e eu fiz. Não foi o que eu queria, não foi o que eu planejei, mas eu fiz. É esse pequeno reconhecimento que o seu cérebro adora. É o papel do auto-reforço na consolidação de novos padrões. É assim que você vai mudar as suas crenças limitantes, a seu enraizamento negativo. Porque o nosso cérebro, ele não registra apenas o comportamento, mas a interpretação do nosso comportamento. Quando você reconhece
um avanço, um pequeno avanço, quando você se autocongratula, quando você é gentil consigo, você vai fortalecer o circuito de aprendizagem e vai consolidar esse comportamento como viável. É assim que você vai começar a mudar as crenças que te limitam. Quando você ignora ou invalida a própria ação, o seu cérebro vai registrar o comportamento como irrelevante e ele não vai querer repetir. Por isso, a importância do auto-reforço positivo. Esse autorreconhecimento é um componente essencial na construção de hábitos consistentes, especialmente em dias que a capacidade cognitiva está reduzida, que você está mais cansada, que você está mais irritada, que você está de TPM, que você está com cólica, que você, enfim, teve algum desastre, teve algum ocorrido, teve alguma intercorrência. É nesse momento que você vai lá e faz um pouco, e você diz, cara, eu fiz. Pô, que bom, sabe quando você fica feliz, cara, eu consegui. Estudei lá, sei lá, línguas, estudei 20 minutos, puta, tô feliz. Sério, eu sou virada num giraia. E outra forma de reorganizar o estado mental para auxiliar a execução é por meio da estabilização visual. É aqui que entra a famigerada que eu adoro, adoro de paixão, a contemplação do belo. E contemplar o belo, o que seria, né? É uma resposta visual e perceptiva que ajuda o nosso cérebro a se reorganizar internamente. A contemplação do belo acontece quando você volta o olhar e a sua atenção para algo que o seu cérebro reconhece como esteticamente agradável, organizado, harmônico. Ou seja, quando a gente fala do belo, não é apenas na natureza, a natureza em si, a arte, a arquitetura, embora esses sejam exemplos clássicos, né? Quando você vai ao museu contemplar a arte, quando você vai a uma mostra, né? O belo também está em pessoas bem cuidadas, em uma comida visualmente bonita, em um ambiente organizado. Sabe quando você chega numa casa cor da vida, que você entra e fala, nossa, que lindo. Você acalma seus pensamentos só de olhar aquela beleza. Em uma casa limpa e coerentemente, com coerência visual, né? Que você olha e fala, nossa, que lindo. Você fica, né? Fica até para uns 5 segundos, né, para admirar. E, e eu sempre falo de pessoas que, obviamente, é o clássico, né? Quando você vê uma pessoa bonita, você fala, nossa, que pessoa bonita, né? Isso é aprazível, né? É aprazível aos olhos, mas há uma explicação neurológica por trás disso, tá? Tudo aquilo que é belo, que é harmônico, transmite ordem, proporção, cuidado e estética. E vai funcionar como um estímulo visual regulador do seu cérebro. O que acontece no cérebro quando você contempla o belo? Do ponto de vista neurocognitivo, contemplar o belo ativa regiões associadas à avaliação e regulação emocional, especialmente em áreas do córtex pré-frontal e órbito frontal. E avaliação não é julgamento moral, tá? É a capacidade do nosso cérebro de interpretar o ambiente, atribuir valor, organizar a informação e decidir com mais discernimento. Essas áreas do cérebro estão diretamente ligadas à tomada de decisão, ao planejamento e ao controle do impulso também. Quando elas estão mais ativas, quando você contempla o belo, você ativa essas áreas. E quando elas estão mais ativas, você ativa essas áreas, o seu pensamento fica menos reativo e você tem mais capacidade de avaliar e decidir. Por isso que eu falo, quando você contempla o belo, você consegue organizar as ideias, você consegue ter paz para parar, pensar e decidir. Mas contemplação não é só olhar, não, tá? Tem
estudos que comprovam quanto tempo você tem que ficar lá contemplando, imerso, a imersão ao belo. E por que que essa contemplação ela vai gerar mais clareza, discernimento e estabilidade emocional? Porque vai ajudar a reduzir a sobrecarga cognitiva, oferecendo ao cérebro esse estímulo visual mais organizado, que vai facilitar a reorganização da sua atenção, vai melhorar a capacidade de integrar os pensamentos, a sua emoção e a decisão. Na prática, como isso vai se traduzir? Em pensamentos menos fragmentados, mais coerentes, decisões menos impulsivas, você vai conseguir ter o discernimento necessário para a tomada de decisão e vai ter mais estabilidade na disciplina. E esse efeito ele não é apenas teórico, tá? Há evidências científicas de que ambientes organizados, esteticamente organizados, o contato com a beleza visual e estímulos harmônicos melhoram a recuperação física e psicológica, reduzem o estresse e favorecem a adesão a rotinas. Disciplina. Por isso, a contemplação do belo é usada, inclusive, como estratégia complementar em processos de reabilitação, hospitalização e recuperação da saúde. Muitos, em São Paulo, principalmente, né, que é aquela cidade caótica, acho que a DC até teve a última vez, né, ambientes, terraços com a natureza para os pacientes sentarem e ficarem lá contemplando, ficarem em recuperação. Isso acelera a recuperação. Até perguntei na live com a doutora Tharise, que realmente é comprovado cientificamente. Quando você tem esse momento de contemplação do belo, isso até acelera a recuperação física, quiçá emocional, né? Tempo necessário para a contemplação, né? Para você ter esses efeitos. É pouco, não é preciso longos períodos, mas estudos mostram que cerca de 20 minutos diários de contato consciente com estímulos esteticamente agradáveis já produzem efeitos perceptíveis na organização mental e emocional. Mas isso não significa a gente parar e observar passivamente. É você se desligar, você estar presente naquilo que vê, você se conectar, permitir que você desacelere e que a sua atenção se organize. É fundamental, é de suma importância. Contemplar o belo não é somente olhar, é você estar no belo, se imergir ao belo. A contemplação do belo também envolve habitar ambientes esteticamente agradáveis. Por que que eu coloquei isso? Principalmente em casa, que a gente tem preguiça de arrumar a cama, de arrumar o armário, de deixar a louça na pia, de deixar as coisas desorganizadas. Isso interfere também, tá? Um espaço visualmente coerente, mesmo que você more sozinha, são formas concretas de sinalizar ordem ao cérebro. Ambientes organizados reduzem a ativação de alerta constante e facilitam um estado interno mais estável, com maior capacidade de decisão e execução. Ambientes desorganizados produzem o efeito oposto. Eles mantêm o sistema em estado de vigilância contínua. Vão aumentar a sua fadiga cognitiva, te deixa mais confusa, mais perturbada, e vão favorecer comportamentos como procrastinação, descontrole ou evitação e autossabotagem. Ou seja, é muito importante você manter o ambiente dentro da sua casa, começa dentro da sua casa. A estética, a harmonia, isso interfere demais na cognição, na tomada de decisão e, obviamente, na disciplina, porque quando você está confusa, cognitivamente confusa, o seu
corpo vai entrar em estado de alerta e ele vai priorizar as urgências. E aquilo que você quer ter um hábito que ainda não é no automático para você, ele não é algo urgente. Não vai ser priorizado pelo seu cérebro. Então vai ser deixado de lado mesmo e você vai se sabotar mesmo, não vai fazer mesmo e vai voltar para aquele ciclo da crença limitante que você não é capaz mesmo, que você não nasceu para isso mesmo e volta a bola de neve, né? E além disso, esse ambiente desorganizado vão funcionar como confirmadores da ideia, vão reforçar a ideia de incapacidade, descontrole ou insuficiência das crenças limitantes que eu acabei de falar. Ou seja, a gente já está na reta final. Deixei mais curta essa aula para o sextou, né? Mas não menos importante, que eu achei de suma importância. Mas quando você entende as suas crenças limitantes que te puxam para baixo, reconhece os seus mecanismos de autossabotagem, sai do estado de escassez, utiliza pequenas metas, através das pequenas metas, das metas ridículas, pratica o autorreforço, se autocongratula, se agradece, de dizer, cara, pô, que bom que você foi, que bom que você conseguiu, tô feliz por você, sabe? Você ser gentil consigo, você organiza o seu sistema cognitivo por meio da contemplação do belo, a disciplina ela vai deixar de ser força de vontade e vai passar a ser consequência de condições cognitivas mais favoráveis. Então, você junta esse todo, né? Organiza os pratinhos, vê onde é que estão as falhas, onde é que estão as crenças que te puxam para baixo, né? Vê se você é perfeccionista demais, vê se a sua casa está desorganizada, vê se você anda contemplando o belo. Tem gente que fala, ai, que besteira. Não é, tem comprovação científica para isso, e nossa, é tão agradável você ver coisas bonitas, né? Eu falei da casa cor, você chega na casa cor, tudo lindo, ambiente agradável. Isso faz muita diferença para a disciplina. A gente acha que não, mas interfere, é uma bola de neve, né? Aí quando você vê, você não fez o que queria fazer, você tá desleixada, tá mal cuidada, até a própria autoimagem, ela muda, né? Quando você começa, as suas crenças vão mudando, você vai mudando a sua autoimagem. Você vê que você consegue sim ficar magra, que você consegue sim ficar bonita, que você consegue sim melhorar, porque alguém te falou algum dia, é assim mesmo, a sua genética é essa mesmo. Você nunca vai chegar no mesmo peso da fulana, você não pode chegar no peso, você pode chegar, né? Você não pode chegar no corpo da fulana. Eu acho o corpo da Isabel Goulart lindo. Mas eu vou chegar lá? Não vou. Mas eu vou chegar, eu posso chegar no meu melhor. Não é porque eu não vou, não tenho a genética dela, que eu não vou chegar lá, que eu vou simplesmente dizer que eu não sou capaz, que não é para mim, que eu não nasci para isso. Não, você tem que entender sim que há uma limitação, obviamente, genética, mas que você pode sim chegar perfeitamente no seu melhor estado, na sua melhor condição, através dos pequenos passos, respeitando os degraus, sendo gentil consigo, parando de se cobrar tanto e de se autoflagelar, né? Eu falei, essa semana eu falei para as minhas amigas, elas estão aqui. Porque eu tenho celulite. Toda mulher tem celulite. Eu não falei isso. Talvez até tenha sido ruim, né? Falar, eu tenho celulite, culote e tal. Me incomoda? Lógico que me incomoda. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não uso hormônio, eu não uso nada de remédio, não, eu faço natural. Então, o processo é esse. E se eu gosto de comer o meu doce, de tomar minha tacinha de vinho, de me permitir de vez em quando, talvez o resultado, o que eu vou ter é isso, um pouco de celulite, um pouco de culote, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu posso melhorar aos poucos, posso melhorar, mas você não se cobrar tanto, né? O padrão perfeito. O padrão zero celulite das influenciadoras, o padrão esquelético, o padrão. Qual que é o padrão que te faz feliz? Onde você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? Você já traçou a meta para o ano que vem? Você já colocou lá
no papel, não coloca um prazo apertado, um prazo curto prazo, porque aí realmente você vai concretizar as suas raízes negativas, né? Mas de você, pô, eu quero ficar com tanto percentual de massa magra, não sei, eu quero conseguir alcançar esse objetivo, mas coloca um prazo longo e vai curtindo o processo, respeitando o tempo das coisas amadurecerem, né? Porque às vezes exige um tempo e a gente fica se cobrando demais, demais. E obviamente que a disciplina vai desandar, né? Como é que você vai ter disciplina se você é um militar para si? Você está ali com a vara na mão, tá ali se cobrando o tempo inteiro. Ai, você é burra, ai, você é feia, ai, você não consegue, você está estagnada no peso, é isso, é porque sua genética é podre. Por que que a gente é assim? Por que que a gente nos maltratamos tanto? Tá tudo bem, tá tudo bem, a gente tem altos e baixos. A gente não é perfeita. E você pode ter certeza que essas pessoas que você vê, belíssimas, belérrimas, perfeitas, aqui, ó, podre, podre. Pegar a imagem, músculo, e outra coisa, às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. As pessoas emagrecem, ou chegam lá, ou elas têm o dinheiro que têm, a gente nem sabe o que se passa por trás. Porque a gente não. Eu, pelo menos, eu não fico pensando, a minha mente não é de, ai, fulano, tomar remédio. Não, o problema é dele, mas às vezes aquela pessoa que você admira, não, eu quero chegar lá. Ela só chegou lá porque ela tomou outras medidas que ela não vai te falar quais foram. E você acha que você vai fazer a mesma coisa e vai chegar lá. E se você não chegar, você vai dizer, ai, tá vendo? É porque eu não sou capaz mesmo. Porque eu nasci para ser gorda, eu nasci para ser feia, tô velha, tô acabada. Não. Quando você é inacreditável quando você tem essa mudança, né, de você se congratular, de você dizer, pô, hoje eu consegui fazer isso, hoje eu estudei 20 minutos, hoje eu me alonguei 10 minutos, Samile. Você olha e fala, é tão bom para você, sabe, de você ver que você consegue, que você é capaz. Que você não tá estagnada, que você tá fazendo seu melhor. E as coisas vão desabrochando e vão acontecendo. E aí, quando você vê, você percebe, você chega no peso que você queria, você atinge o objetivo que você queria mais leve, que a gente coloca um peso muito grande, né? Sobre tudo, a gente quer atingir rápido as coisas, quer ser perfeito em tudo, e a gente não vai ser. E quando você coloca essa leveza, as coisas fluem muito melhor, os resultados chegam muito mais rápidos, né? Enfim, é um assunto muito interessante, a gente conversa muito, né? Eu e a Dessa, a gente ah, tem horas e horas de conversa a respeito da mentalidade, mas é difícil, né? Você perceber essas crenças que estão enraizadas e você mudar esse padrão e você reconhecer que é possível aceitar o processo. Por isso que é importante, né? A terapia, tratamento, de você. Eu falei, você às vezes varre para debaixo do tapete, você nem quer acessar, né? Dores que são difíceis de você acessar, né? Mas que estão ali, que às vezes impedem o seu progresso, justamente porque é o que te puxa para baixo, né? É o que faz você sempre recomeçar do zero. Porque você acessa aquela fala, aquela dor de alguém que você amava, dizendo que você não vai chegar lá, não. Ah, você não tem capacidade para isso. E eu vou te dizer quantas pessoas já me falaram isso em todas as fases da minha vida, todas as fases da minha vida. Quando eu pra quando eu estava estudando para faculdade, quando eu estava estudando para concurso público. Nossa, próprio quando eu entrei para o Instagram. Nossa, e hoje pessoas que me sabotaram, que me botaram para baixo,
que disseram: "Não, você não vai conseguir, não tem nada a ver com você. Nossa, nem combina". Nossa, quanta coisa eu escutei, quanta coisa eu escuto. Só que você tem que primeiro saber quem você é, onde você quer chegar, traçar suas pequenas metas, se congratular, ficar feliz com as pequenas conquistas que você vai tendo, e a a caravana vai passar, os cães vão latir, e você vai, querida, você vai. Você vai subir, você vai conseguir o que você quiser. Só que, né, tem que identificar isso, reconhecer isso e fazer seus pequenos passos, seus pequenos degraus, dia após dia. Acho que é isso, ó, são 8h20, eu não se deixar eu vou ficar falando aqui até amanhã, mas espero que todas consigam rever isso, seus padrões mentais, seus padrões de autossabotagem, seus padrões de, autoflagelo, e consigam vagarosamente, dia após dia, com as suas pequenas metas, com as suas pequenas mudanças, com seus pequenos degraus, se dando esse auto-reforço, sendo mais gentil consigo, aceitando os processos, que as coisas têm um tempo para acontecer, têm um tempo para desabrochar, e que você consiga chegar lá sem sofrimento, né? Sem sofrer, porque acho que a gente tem que aproveitar o processo, curtir o processo, é muito importante curtir o processo. É isso. Espero que tenham gostado. Uma boa sexta-feira. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar algo aqui ao vivo? Acho que é isso, então. Uma boa sexta-feira a todas. E amanhã, às 9h, reflexão, que diálogo, mas é verdade, dói, né? Dói acessar as nossas sombras, né? Amanhã a gente tem aulinha de alongamento, inalação, liberação, às 9h da manhã. Eu não sei, eu tô vendo ainda, eu acho que a inalação, eu já dei a liberação e a inalação na aula passada, acho que a gente talvez passe rapidamente, né, inicialmente, eu não vou explicar de novo, mas daí foque mais no alongamento, né, quero ensinar você a fazer o alongamento para você fazer em qualquer lugar que você vá, alguns asanas, que são, né, bonitos para você tirar foto, para você, né, tá lá no seu Insta, mostrar e tal. Vai que, né? Mas aí a gente foca nisso e já resolve as pequenas dores, né, que a gente acorda de manhã. Aguardo vocês amanhã às 9h, tá? Beijos. Obrigada pela presença.